Oi, gente, eu sou o Marcos e estamos de volta a mais um episódio do QuedoCast. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, eu sou a Amanda e hoje nós estamos com um convidado muito especial para falar sobre a importância de fortalecer a marca da sua escola. E ele já está aqui conosco, Amanda. Emanuel Arruda, especialista em brand. Obrigado, Emanuel, por aceitar o nosso convite e também seja muito bem-vindo. Olá, Marcos. Olá, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre brand, né? Difundir um pouco mais sobre esse tema que é pouco conhecido. Emanuel, antes de qualquer coisa, para a gente poder iniciar, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que significa o brand. Como você mesmo falou, esse termo que ele é muito utilizado no marketing, né? Mas não é tão conhecido popularmente assim para todo mundo na sociedade. Então explica um pouquinho para a gente. Verdade, Amanda. Brand ele é um termo pouco conhecido do grande público, né? Mas bastante utilizado no marketing. Né? E esse termo ele é designado para todas as ações que a gente vai realizar de gestão de marca. Então, sempre que a nossa marca for ter um ponto de contato com o consumidor, o brand ele vai estar sendo utilizado, né? Então, sempre que a gente falar sobre logotipo, que a gente falar sobre eventos, que a gente falar sobre determinados pontos de contato mesmo do consumidor com a nossa marca, a gente vai estar utilizando o brand. E ele é importante para despertar as sensações que o nosso consumidor, o nosso prospect, né, o nosso futuro cliente, vai ter em relação à nossa marca. Então, no caso das escolas, a gente precisa analisar qual que é o propósito dela, né, para os seus alunos, para a comunidade em si, para que ela possa estar gerindo a sua marca de acordo com esses valores da escola, né? Porque é importante que o brand ele atue em cima dos valores e do propósito da marca. Perfeito. Muito bom. Agora que a gente já conhece um pouco e já entende que o brand ele não é só a criação de uma logo, mas sim o conceito de uma marca, explica pra gente como é que funciona essa criação, como é que funciona a história e o posicionamento que a escola precisa ter para a criação dessa marca. Pronto, Marcos. Então, o brand, como eu falei, né, ele trabalha todos os pontos de contato da marca com os clientes, né? Então, a gente vai desde a criação do logotipo até a criação de um jingle, os efeitos sensoriais que a marca também pode passar, né? Então, assim, não só sensoriais, mas também emocionais. Quando a gente fala de escola, a gente remete muito à questão da nossa infância, por exemplo, né? A gente pode trazer sensações que a gente teve durante a nossa passagem na escola. E isso é muito importante, porque essas sensações que a gente tem, elas devem vir de dentro do propósito da escola. Transmitir um sentimento mesmo, né? Isso, exatamente. Então, a gente pode trazer como exemplo as escolas mais tradicionais aqui de Fortaleza, né? Onde passa de geração em geração. Os pais, eles vivenciaram aquela escola, né? Eles passaram pelos aqueles princípios daquela escola, pelo aquele propósito, e aí eles tiveram durante a sua vida escolar aquela vivência, acham importante, guardam na memória e acham importante também levar os filhos para vivenciarem aquele mesmo propósito que ele já vivenciou. E é muito legal, né, isso porque, por exemplo, o pai que já estudou naquela escola e viveu todo aquele mundo ali escolar, viveu aqueles propósitos, pode passar para o filho exatamente o que ele já teve. Ou seja, o posicionamento da escola é muito claro, né? Ele seguiu Isso. desde então, desde a sua tradição, ele foi o mesmo posicionamento durante muito tempo. Passando tradição e valores, né? Exatamente. Da escola. E a escola precisa estar alinhada com os valores, né? Todos os colaboradores precisam ter conhecimento dos valores da escola para poder colocar aquilo em prática mesmo, né? Não só com os nossos futuros clientes, né? A gente fazer a divulgação externa, mas internamente também, aqueles valores eles precisam ser divulgados. E isso a gente vê nessas escolas mais tradicionais mesmo, né? Então, assim, a escola precisa ter esses valores bem claros, bem definidos e bem difundidos dentro da própria organização, né? Da instituição de ensino. Você falou, deu um exemplo, né, Manuel, sobre essas escolas que são mais tradicionais e carregam consigo esses valores e tudo mais. Mas a gente também tem um outro lado, né, que são as escolas que, ao decorrer do tempo, elas precisam renovar a sua marca, né? Passam por algum momento, por alguma época, enfim, que precisam fazer essa renovação da marca. De acordo com a tua experiência de mercado no ramo educacional, qual é o momento, né, em quais situações é preciso que a escola passe por essa renovação, que ela pare e pense, não, tô precisando me reposicionar no mercado, tô precisando dar uma mudada na minha cara. Em quais momentos isso geralmente acontece? Pronto, Amanda. Todo rebrand, né, todo reposicionamento de marca, ele precisa ser muito bem avaliado antes de ser colocado em prática, né? Então, sempre que a instituição
alterar o posicionamento dela de alguma forma, o propósito dela de alguma forma, ela precisa fazer esse trabalho de rebranding, né? Por exemplo, se uma escola ela funcionava até o ensino fundamental e ela decide colocar em prática o ensino médio, ela vai precisar mudar aquele posicionamento dela, né? Ela não vai ter mais aquele posicionamento de ensino fundamental. Ela vai começar a pensar, por exemplo, como que eu vou trazer clientes para o meu ensino médio? Vai falar com mais um público, né? Exatamente. Ela precisa fazer uma avaliação interna, né? Com relação ao posicionamento, com relação ao propósito dela. Uma vez que o propósito mudou, a gente vai precisar fazer um retrabalho de branding, né? Esse retrabalho ele pode ser de diversas maneiras. Ele pode ser uma nova logo, uma alteração na logo, como pode ser um rebrand mais simples, né? Uma alteração de jingle, uma atualização de uma tagline, né? Entre outras. E observando tudo isso, né, a gente pode ver que sim, é normal que exista esse momento de mudança, né, de algum posicionamento tudo mais, mas não é, assim, legal, acredito eu, que a escola, né, trazendo aqui para o nosso lado educacional, faça isso com muita frequência, esteja sempre mudando o seu posicionamento, esteja sempre mudando, porque aí acaba ficando um pouco até confuso para o público que ela quer conversar. Exatamente. Essa mudança, né, esse reposicionamento, ele deve acontecer em casos pontuais, realmente, né? Como eu falei, um exemplo de implementar um ensino médio, por exemplo, né? Então, sempre que a gente estiver pensando em alterar o público, em alterar o nosso posicionamento, o nosso propósito, é que a gente vai pensar no rebrand, né? Até porque quando você pensa no brand, na criação de uma marca, né, você está pensando aqui na escola mesmo. Você está pensando em imprimir a marca da escola para aquilo, né? Isso. E o ideal é que aquela marca ela se propague durante anos, né? Sim. Porque uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que as escolas precisam ter essa ideia de tradição. Quanto mais tempo a escola tem de mercado, mais referência ela vai ser para o segmento, né? Então, mais assim, consolidada fica mais também. consolidada, né? Os pais ou responsáveis financeiros, eles vão ter a tendência a colocar os seus filhos naquelas escolas que são referência, né? Então, assim, se a escola ela tem um índice alto de aprovação no vestibular, os pais vão tender a colocar os seus filhos naquela escola, né? Tudo vai conforme também o que é que o pai se identifica e procura para o filho, né? Isso. Então, ele tem que conversar com os valores que aquela escola está tentando passar. Exatamente. Então, é muito importante, né? E o brand vai trabalhar exatamente essa questão de casar e fazer com que os propósitos da escola, daquela instituição de ensino, elas cheguem até o consumidor, né? Até o cliente, e que aquele cliente perceba que aquele propósito vai de encontro com o propósito dele, né? Porque isso é importante, fazer esse casamento entre a instituição de ensino e o consumidor, né? O cliente, o aluno ou o futuro aluno. E eu acho que é muito válido falar isso, porque eu tava pensando aqui, né? Por exemplo, tem uma escola que tem altos índices de aprovação no vestibular, utilizando o exemplo que você trouxe, mas não trabalha isso, né? Não tá dentro do seu brand e tal. Como é que um pai, um responsável financeiro vai saber disso, né? Se é o que ele tá buscando pro filho, enfim, pro aluno que ele quer matricular. Se ele não sabe disso, se esse brand não chega até ele, acaba até perdendo nenhuma conversão possível aluno, né? Exatamente, Amanda. Então é por isso que a gente precisa trabalhar todos os canais possíveis de comunicação da instituição. Muito bom. Então a gente percebe que a marca de uma escola ela precisa ser consolidada porque ela vai te trazer lembranças, né? Isso. Ela vai ter referência e por mais antiga que ela seja, a gente pode dizer que aquele foi um brand de sucesso, né? Sim. Porque quando a gente pega uma marca que ela passa assim anos e anos e que não tem uma alteração, mas que quando alguém vê não precisa ter o nome escrito, não precisa ter nenhuma legenda ali, a gente já vai saber de onde se trata, do que se trata. Exatamente, Não né? é? Tem N casos que a gente tem de empresas, né? Não só escolas, que a gente lembra dela pela cor, que a gente lembra dela por uma forma, por uma música. Então, assim, as escolas também precisam trabalhar isso, entendeu? É o brand sensorial. Então, a gente utiliza diversos meios para fazer a nossa instituição de ensino, na instituição que a gente está trabalhando, entrar na mente do cliente. Uma coisa que eu estava observando aqui, Emanuel, é que a gente, né, que trabalha com marketing e tudo mais, a gente percebe que as escolas trabalham muito o marketing delas, mas durante o período de matrículas, né? O seu brand, eles trabalham muito no período de matrículas. Mas pelo que a gente vem conversando aqui, a gente vê que é necessário trabalhar isso durante todo o ano letivo, né? Não é algo pontual que a escola deve trabalhar durante um único período, né? E aí, como é que esse processo tem que ser realizado pelas escolas? Pronto, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar tanto no nosso público interno, como no nosso público externo. É muito comum a gente perceber que as escolas elas focam muito para o público externo
no período de matrícula mesmo, quando os pais estão buscando escolas para matricular os seus filhos, né? Então eles É o focam... período mais quente, né? A gente Isso. sabe que tem um trabalho maior Isso, nesse exatamente. período. E aí eles utilizam esse período para fazer campanhas mesmo de matrícula, né? Para o externo, né? Para os futuros clientes. Mas durante todo o ano é importante, né, fazer esse trabalho de brand interno e externo. No brand interno, a gente pode pensar, por exemplo, nos eventos que tem nas escolas. Né? Evento de Dia das Mães, evento de Dia dos Pais. Assim, se a gente for parar para pensar, a gente vai lembrar, sim, de algum momento que a gente participou durante a nossa infância. Que marcou, né? Que marcou uma festividade Dia dos Pais, uma festividade Dia das Mães, um São João. Então a gente sabe que esses eventos eles são importantes, porque eles vão trazer para a mente do aluno recordações mais para frente, né? E eu acho que um ponto muito importante em relação a esses eventos internos é abrir o espaço para levar a família. Porque é uma forma da gente levar pessoas que não são nossos clientes para conhecer a instituição. Né? Então, assim, a gente vai convidar a família, um tio daquele aluno, ele vai conhecer a escola, ele vai ter contato com aquele universo, né? Com a escola, com a proposta, os valores da escola, ele vai ver, nossa, eu acho que é aqui que eu quero colocar o meu filho. Então, esses eventos... Vai ter uma experiência, né? Exatamente, né? Uma experiência que é bem bacana. Então, ele vai perceber que ali é uma escola que ele pode estar levando o filho dele, né? Que o filho dele pode se desenvolver melhor ali. Então, esses eventos, eles são importantes quando são abertos para o público também. E é sempre legal lembrar que os alunos, eles também são nossos clientes, né? Eles também Sim. são os clientes das escolas. Não são só os responsáveis financeiros ou os possíveis responsáveis financeiros que a escola está tentando prospectar. O encantamento, ele continua a partir do momento que o aluno está matriculado na escola. Exatamente. Até Porque porque a eles gente que quer vão estar fidelizar. passando ali boa parte do tempo deles, né? Exatamente. E aí eu volto para aquele ponto que eu falei, que todo mundo da escola, né? Todos os colaboradores, eles precisam estar envolvidos no propósito, né? Entender os valores da escola, porque a partir daquele momento que o aluno está lá dentro, desde o porteiro que recebe ele quando ele entra, até a diretora, eles precisam estar todos voltados com o mesmo discurso para fazer aquela experiência do aluno ser de acordo com os valores da escola, entendeu? Então, assim, de nada adianta a gente ter uma escola que tem um posicionamento bacana externamente, mas quando o aluno ele entra, os valores não batem com a realidade, entendeu? Exatamente, que ele não ofereceu, entrega. né? E acaba criando até mesmo uma frustração, né? Porque você cria todo um posicionamento Uma para poder expectativa. captar aquele aluno, captar aquele pai de aluno, e quando ele de fato tá ali, né, matriculado, digamos assim, não vai viver aquela experiência que ele esperou. Então, Isso. assim, isso é frustrante e pode acabar dando até uma imagem negativa para a escola. Que não é o que nenhuma escola quer, né? E pegando esse gancho, a gente já falou até aqui sobre o brand, sobre a criação da marca, o posicionamento. Pegando esse gancho agora, diz quais são as principais ações durante o ano letivo que o brand precisa ter para realizar dentro de uma escola. A gente sabe que são muitas, né? Você mesmo já citou aí o Dia dos Pais, Dia das Mães, mas dentro desse calendário letivo, né? Quais esses eventos? O que é que a escola precisa se atentar para poder realizar esses momentos? Não precisa nem dizer assim quais são os eventos, que a gente sabe que são inúmeros, mas o que é que a escola precisa ter para se atentar para isso? Então, todas as ações que a escola vai promover durante o ano letivo, elas precisam passar pela equipe de marketing, né? De preferência pela equipe de brand marketing. Porque o brand, né, como a gente falou anteriormente, ele é exatamente o conjunto de ações que vai gerenciar aquela marca. Então, a gente tem um manual de identidade visual que precisa ser seguido. Né? Então, assim, quando a gente vai realizar um comunicado, é preciso que aquele comunicado siga as instruções do manual de identidade visual, né? Tenha uma tipologia específica, tenha uma coloração específica. Então, a gente precisa estar seguindo essa padronização que a marca ela exige, né? Então, assim, quando a gente tem um evento interno, a gente precisa que esse evento esteja alinhado também com essa identidade visual, e também quando a gente vai fazer um comunicado externo, né? A gente vai, por exemplo, utilizar meios de comunicação de massa, como outdoor, televisão. É preciso que essa comunicação também esteja dentro da identidade visual da marca. Tudo isso anda muito alinhado, né? Então, é desde o comunicado que é colocado na agenda do aluno para ser enviado para o responsável financeiro, até um post que vai sair na rede social daquela escola, né? Eles precisam estar conversando. Contato via WhatsApp também precisa estar alinhado, né? A gente trabalha hoje em dia muito com WhatsApp, é muito comum ter grupos de WhatsApp entre coordenadores, professores e pais de alunos, né? Então, acaba sendo uma comunicação extraoficial, mas
ela tá ligada ainda à escola, entendeu? Ela Então, remete à marca. ela remete à marca. Então, aquela comunicação, ela precisa também estar alinhada. É preciso que os professores, os coordenadores, quem está tendo contato com aquele responsável financeiro, com aquele pai, tenha ideia de como deve ser aquela comunicação, né? Se ele deve usar um termo mais coloquial, um termo mais... Se ele deve usar um termo mais formal, uma mensagem mais informal. Então, é preciso ter esse conhecimento mesmo da marca, né? De como abordar esses responsáveis financeiros. Então, de fato, o brand vai muito além, né? São vários detalhes, vários pontos ali, estratégias que precisam estar ligados, precisam conversar entre si para de fato fazer sentido e representar a marca, né? Porque representar uma empresa, porque a escola não deixa de ser uma empresa, é algo muito importante, né? É algo forte. Então, precisa ser algo muito bem feito. Emanuel, então, entendendo tudo isso que a gente já falou até aqui, a gente percebe a importância de investir no marketing educacional, né? Mesmo sabendo que algumas escolas ainda têm uma certa resistência em investir realmente nisso, né? E não conseguem perceber que esse investimento ele é rentável, ele vai trazer um lucro para a escola, né? Como fazer, como mostrar para esses gestores que investir na sua marca através de um brand, através de um marketing, é importante, é tão importante para o crescimento da escola. Muito bem colocado, Marcos. O marketing digital ele vai muito além daquele post comemorativo nas redes sociais, né? Então, assim, a gente precisa difundir essa ideia para os gestores de escola, né? Para os mantenedores, diretores, etc. Que o marketing digital ele está ali para fazer a captação de novos alunos. Então, numa reunião a gente consegue levar dados que demonstram exatamente essa importância do marketing digital, né? Com essa captação do público-alvo que a gente realmente quer atingir, né? Então, é uma comunicação, uma publicidade muito mais assertiva. E Né? que mostra que o investimento, ele é rentável, né? Ele Isso, volta para a escola. É um isso, investimento que exatamente. traz retorno, né? Exato. Criando uma mentalidade, né? Na escola, nos gestores. Isso é muito importante. A gente precisa realmente criar essa mentalidade que o marketing digital ele é importante, né? Ele vai muito além de, como eu disse antes, do post de comemoração nas redes sociais. As ações do brand, né? Acho que isso vai muito desmistificar também o que é o marketing digital, porque acho que muita gente às vezes nem entende que o brand ele existe dentro do marketing digital, né? E que é uma ação que o quê? Ajuda a mostrar a importância daquela marca, do valor daquela marca para a sociedade como um todo. Então, como você já disse em outros blocos, existem cases de empresas e marcas que a gente só de olhar uma cor, a gente já liga diretamente com a marca. Isso foi uma construção, né, de anos, que levou muito tempo, mas que se as marcas estão até hoje aí no mercado e muito bem, significa que alguma coisa foi feita da maneira correta. Isso é uma ação do brand dentro do marketing digital, né? Exatamente, é função do brand difundir a marca para o público externo também, né? E a gente utiliza o marketing digital como ferramenta para essa disseminação da nossa marca, né? E é isso aí, a gente pode utilizar vários canais. Sim, pode utilizar, claro. então, as redes sociais, através de posts que demonstrem como é que o brand daquela marca é trabalhado. Todos os canais, eles precisam estar alinhados com o mesmo discurso, né? Conforme a gente já falou nos outros blocos, né? Então, assim, o Instagram, o Facebook, o site da escola, ele precisa estar no mesmo discurso, né? Ele precisa estar alinhado com todas as outras ações que acontecem, né? Não só no meio digital, mas, conforme eu falei anteriormente, com as ações que acontecem dentro da própria escola, né? Todo o discurso para o público interno como para o público externo, ele precisa estar bem alinhado, ele precisa ser o mesmo. Precisa ser um só, né? Isso. Até porque aquele exemplo que a gente citou, né? O que adianta a gente captar um aluno muito bem quando ele chega e não tem a experiência que ele esperava ter dentro da escola? Exatamente. A mesma coisa quando eu olho o site da escola que me diz uma coisa e eu entro no Instagram e me diz completamente outra. Não casam, né? São duas informações diferentes, parece que são empresas diferentes. Exato. E não acontece a junção ali. E vocês falando aí, me trouxe aqui um fato na memória, né? Aconteceu comigo, inclusive, da gente verificar uma escola, na época não foi pelo site, mas foi por boca a boca mesmo, assim, meus pais ficaram sabendo de uma escola específica, e a gente foi lá conhecer essa escola. E, infelizmente, a realidade não condizia com o que os meus pais escutaram, entendeu? Então, assim, a gente teve uma visita que não foi... boa, né? Não foi boa, satisfatória. Exatamente. Tem uma quebra de expectativa Exatamente. ali, né? E isso causa uma má experiência, que é o que a gente menos quer que o cliente tenha, né? Exatamente. A gente precisa que Até porque a primeira experiência, infelizmente, é a a que fica. Bom, gente, então até aqui a gente ouviu de tudo, a gente sabe agora como o brand funciona, né? Qual a importância dele dentro do marketing digital. Manu, eu quero te agradecer, tua presença aqui foi muito esclarecedora e esse bate-papo foi muito gostoso.
Eu acho que aqueles gestores que tinham dúvida de como se posicionar, como levar sua marca, trazer a sua marca para ter uma referência no mercado, depois desse nosso bate-papo, eles vão poder repensar, né, um pouco das ideias que ele tem sobre isso. E tudo isso foi mesmo para trazer uma ajuda para quem ainda está na dúvida se investe ou não com marketing digital, com brand dentro da sua escola, não é? Acho que foi bastante esclarecedor, né? Acho que aquela lâmpadazinha deu para acender, assim, na nossa mente. E é muito bacana poder falar sobre isso. Eu tenho certeza que se a gente pudesse, a gente ainda ia ficar muito tempo aqui papeando, porque tem muito pano pra manga para ser discutido. Mas não vão faltar oportunidades, né? Então, só te agradecer mesmo, Emanuel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E fica aqui, né, um convite para uma próxima. Estamos de portas abertas sempre. Amanda, Marcos, eu agradeço o convite de vocês. Foi muito bacana, né, essa nossa conversa. Disseminar um pouco, explicar, esclarecer também o que é o brand, né? Assim, espero que a gente tenha conseguido transmitir de forma clara e objetiva o que é o brand e como o brand pode auxiliar nas escolas, né? Não só no marketing digital, mas de toda forma possível. Obrigado, Amanda. Obrigado, Marcos. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Conversar um pouco e disseminar um pouco, esclarecer, na verdade, né, um pouco sobre o que é o brand e como o brand ele pode auxiliar as instituições de ensino, né? Não só no digital, mas também no offline, né? Que é muito importante. E o nosso agradecimento vai a você também de estar acompanhando o podcast, né? Logo mais teremos novos episódios e queremos a sua companhia aqui com a gente. Não esquece de seguir a gente no nosso Instagram oficial, @QEduOficial. Lá tem toda a programação do QEduCast e também todas as novidades e novos conteúdos da QEdu. Grande abraço e até o próximo episódio. Manu, novamente, obrigado por trazer um pouco desse posicionamento da marca nesse episódio de hoje, né? Quero agradecer a você também que acompanhou a gente, esteve conosco até aqui. E não esquece, semana que vem a gente está de volta com um novo convidado e um novo tema. Até lá!